E como é bom chegar perto de Jesus. Aleluia, é verdade. Imagina Jesus pregando hoje. Oh, Espírito Santo de Deus. Vamos entrar na exegese bíblica, entra comigo. Se Jesus estivesse pregando hoje, eu sou apenas um canal, a palavra é dele. Eu não sou Jesus. Ninguém aqui é Jesus, mas somos servos dele. E se ele estivesse pregando e chamasse, ô Leandro, vem cá, pastor, vem aqui, minha jovem, vem cá, criança, vem cá. Eu posso fazer de longe, mas hoje eu quero lhe chamar para perto. Ele vê a tua prova em tua casa, em teu trabalho, mas ele está lhe convidando para vir um pouco mais perto, assim como fez com Pedro. Aleluia. A tempestade grande, todos espantados. Pedro disse: eu posso que ele disse: venha. Mas às vezes a nossa fé oscila mediante a trajetória de se aproximar de Cristo. Mas estar tão perto de Cristo é tão bom que quando Pedro vai afundando, ele estira a mão. Como te ajudasse, tu está longe, mas o chamado é para estar perto. Oh, aleluia. O problema existe e ele está chamando, se aproxima. Eu não sei qual banco a mulher estava. A Bíblia me revela um tempo na condição dela e que Jesus a curou da enfermidade. Aleluia, Jesus. Mas Jesus fez questão em público chamar para perto de si. Glória a Jesus. E quando chegamos perto de Cristo, algo acontece. Esta mulher foi chamada para perto de Cristo, e segundo o termo perto, e se referindo a perto, todos que se aproximaram mudaram de vida em algum aspecto. A mulher do fluxo de sangue, Aleluia. o fluxo foi curado. Jesus pregando, o maior sermão do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o sermão da montanha. Enquanto a multidão estava em cima, ouvindo Jesus pregar, viu um leproso embaixo, dizendo: ele mesmo que subiu vai descer, eu vou me aproximar. Aleluia, Deus. Glorificado. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Assim como em 1 Samuel capítulo 5, 6, capítulo 4, 5, 6 e 7, mais de 20 anos a arca foi embora, estavam todos longe da presença. Eu quero lhe fazer uma pergunta: quanto tempo faz que tu não ora pelas madrugadas? Quanto tempo faz que você não se aproxima daquele que me chama? Ele está dizendo: se aproxime. Eu estou falando para quem está aqui, não é para quem está em casa. O culto era na sinagoga, o culto hoje é aqui na Baixa do Pimpim. E Jesus marcou um encontro com cada um de nós. E só se aproxima quem vê pela fé espiritualmente. Glória a Deus. Não tem como se aproximar hoje fisicamente, assim como eu me aproximo dos irmãos aqui. Se aproximar de Cristo só tem alguns caminhos. Eu quero citar alguns deles: palavra, jejum e oração. Vou citar da fala de um homem que orou muito, Leonardo Arrevaneiro. Ele disse: o homem ou a mulher que não ora pelo menos 2 horas por dia, ele não presta para ser um pregador. Precisamos se aproximar de Cristo. É verdade. Ele nos chama para uma unidade. Olha o texto: e se aproximando, Jesus adorou.
fala porque vem da mesma descendência, era hebreu dos hebreus, judia de judias, israelita de israelitas. Mas a figura abrâmica usada aqui é porque ele é o pai, ele é o precursor, ele é o início dos hebreus. Ela também é filha de Abraão. Mas o que me chama a atenção é que era uma igreja, pregador, crentes, mas havia alguém precisando de libertação dentro da casa. Alguém precisando de um socorro de Deus dentro da casa. Aleluia. Observou o texto? E o que tem de gente, de irmãos precisando? O termo liberto usado do texto bíblico era algo demoníaco. Perceba, porque o próprio Jesus diz no versículo 16: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás lhe mantinha presa. O texto, no seu sentido literal, ela estava presa por uma, vou usar um termo mais usado, seta maligna. Este texto falou comigo em casa hoje à tarde, na hora que eu me sentei na mesa para almoçar, o Espírito Santo ler a Bíblia. Escute isso. O que tem de crente dentro da casa precisando ser liberto de mínimas coisas? É da mentira, é do disse-me-disse, às vezes do orgulho, às vezes de algo que está acostumado a ver pela tela do celular. Perceba que minha fala é que há alguém precisando de um socorro de Deus. E Cristo chegou na casa justamente para libertar aquela mulher. Glória a Deus. Porque há 18 anos estava aprisionada dentro da casa, cultuando ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas precisando de um encontro com Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu me converti há alguns anos atrás, mas lembro daqui, sabe que eu amava jogar bola. E depois de crente, eu joguei alguma bola. Eu fui jogar o campeonato que lá chama o campeonato do dia da Semana Santa no distrito da Lagoa do Sal. Está lá um pregador da palavra, correndo bola, em um campeonato idólatra, onde o propósito era idolatria. Mas Jesus, Glória a Deus. em uma madrugada, eu estava orando, Leão. Glória a Deus. Tinha uma televisão dentro do meu quarto, eu deixava ela acesa no meu, tirava ela da tomada para poder orar. E o Espírito Santo falou como falou um dia no coração de Leão, lá em São Miguel do Gostoso, olhando para ele, disse: o que eu tenho na sua vida é maior do que eu tenho na coelhos. Você precisa, Jesus, ter um encontro comigo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho visto. Parece coisa simples, mas eu necessitava de ser liberto para que pudesse exercer o meu ministério. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que alguém conhece Billy Graham. Glória a Deus. Morreu no ano de 2018, se não me falha a memória. Um dos maiores avivalistas que Deus usou em toda a América e em todo o mundo. Mas sabe como foi a história dele? Num passeio de escola comum, foram visitar a casa de um homem por nome Jonas Edward. E quando ele entrou no quarto, a casa de Jonas Edward é um dos maiores monumentos usados na América. E a professora, no final do passeio, procurando Billy Graham, adolescente, e procuraram Billy Graham por um lado e por outro, chegaram na casa de Jonas Edward.
encontraram Billy Graham adolescente converso no joelho, onde o homem de Deus orava, e a oração daquele adolescente era: Deus, aviva a América novamente. E quando Deus levantou ele como pregador, que ele foi contar o testemunho, quando ele estava orando aquele dia, Deus bradou no coração dele e disse: John, Billy Graham, eu avivo novamente a América por meio da tua vida, mas eu quero de você duas coisas. Para Deus era coisa simples, mas para Billy Graham era muito, porque uma bola e uma bicicleta que ele tinha dentro de casa e dedicava tempo àquelas coisas. E ele olhando para Deus, ouvindo aquela voz para dar no coração deles: eu te entrego hoje o que eu mais amo para te servir. Eu quero lhe dizer uma coisa, que precisamos sacrificar muito para que o avivamento aconteça. Deus está marcando encontro conosco nesta hora. Há pessoas na casa que precisam abandonar algumas coisas. Paulo escreve na carta aos Filipenses, eu vou encerrar. Ele disse: irmãos, eu não alcancei a soberania ainda de Deus, não alcancei a perfeita santidade. Irmãos, não que eu haja alcançado ou que eu seja perfeito, mas uma coisa eu tenho certeza que eu faço. É o que, Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão diante de mim. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo Aleluia, 21, diz assim, e vai fazer um culto de ensino novamente. Estamos procurando escutar um dos pregadores, move com o nosso corpo, pega no braço dele, pega na mão dela. Antes o povo não ia procurar o movimento, ia procurar a mudança pelo temor à palavra. Jesus nunca pregou para balançar o esqueleto de ninguém, mas quando ele pregava, ele dizia: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, que é outra pregação de Jesus. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará, mas aquele que perder em prol dos seus desejos, este perderá. Aleluia. Glória. Rabarabaxa. Jesus nunca pregou dizendo: eu vou tirar casa, eu vou tirar carro, mas ele disse em Mateus capítulo 10: os homens vos conduzirão presos às sinagogas, vos chicotearão, mas regozijai-vos, precisamos de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Quer ser cantora? Quer ser pregador? Este é o caminho. O abandono de algumas coisas em Marcos. Vou fechar a Bíblia. Eu nem citei referência agora. Marcos 5 e 21. Jesus vai fazer outro culto, é o pregador. E quando Jesus chega, ele se depara com um homem possesso de demônio dentro da sinagoga. O que tem de crente precisando ser liberto dentro da casa é grande. E básico que eu tenho mais orado por pessoas endemoniadas é crente. É crente, irmão. Não é pessoa usuária de droga. Não é pessoa encharcada no alcoolismo, alcoólatra. Não é por homicídio. É por crentes que estão nos conjuntos, que estão empreendendo com sua carteirinha. Agora, o porquê disso? Levantam a mão e adoram. É porque falta o abandono de alguma coisa. Vamos já refletir, não que alcançamos a perfeição, alcancemos e nunca vamos alcançar nesta vida, mas uma coisa devemos fazer deixando para trás. Aleluia. Tem pessoas que estão na casa, que precisam ser libertos.
e 15, depois tu confere e lê na Bíblia. Jesus vem terminando o sermão da montanha, vem uma pregação. Não é numa sinagoga, mas quando chega dentro da casa da sogra de Pedro, havia uma mulher enferma, segundo o que eu vou dizer, e Jesus cura ela. O que tem de crente enfermo, tanto fisicamente, espiritualmente, por quê? Ali era uma febre, e quando Jesus tocou nela, pegando a sua mão, expulsou ou curou aquela enfermidade, ela voltou a servir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o seu nome, Jesus. E tem muita gente que está dentro da igreja, mas não consegue servir como quer servir, porque está aprisionada a algo. Não tem forças para fazer a obra, porque algo lhe aprisiona. Algo mantém esta pessoa aprisionada. Os seus sentimentos, as suas emoções. Eu fui pregar, eu vou falar na cidade de São Miguel do Gostoso, Templo Central, culto de jovem, Aviva Jovens. Eu era o último pregador da noite. Eu estava pregando, e no meio da mensagem, 2 jovens caíram possessas de demônio. Eu tive que parar a pregação, olhar para alguns jovens do distrito de Cajueiro, você vai ali expulsar. Batalha para expulsar, consegui expulsar, mas eu me lembro de uma coisa. Aquela jovem disse: eu não me consigo me libertar de algo que eu estou assistindo no celular. Jesus escrevendo, Jesus dando ensinamento do monte, no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Jesus expressou em seu ensinamento uma coisa. Ele disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá a luz, estará em paz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes são essas trevas! Aquilo que olhamos e assistimos ou compartilhamos, isso gerará em nós luz ou trevas. E se gera trevas, ou quão grandes são essas trevas! Nós precisamos ser vigilantes quanto a muitos assuntos em relação ao cristianismo e entendermos que céu e inferno existem. Jesus pregando, parou a pregação para libertar uma mulher. E o que tem, vou repetir, irmãos, precisando de libertação. Porque as pessoas estão entendendo que o Evangelho está se atualizando, as coisas estão modernas. É bem verdade, estamos passando por um período de transição. Que transição é esta? A Bíblia de papel, que nunca vai deixar de existir, para a Bíblia virtual. É um processo de transição, aonde alguns aceitam e outros não. Eu entendo os que não aceitam, porque posso se dizer assim: não sou muito antigo, mas adquiri